O propósito das chamas gêmeas. Você já se perguntou por que as chamas gêmeas entram em nossas vidas e qual o propósito que elas servem? As chamas gêmeas são um quebra-cabeça desconcertante, um enigma que desperta curiosidade e fascinação, especialmente dentro do domínio da espiritualidade. Elas são mais do que meros indivíduos que encontramos. São companheiros cósmicos ressoando na frequência da alma, uma frequência que se origina de uma fonte de energia superior, muitas vezes referida como a super-alma. Este conceito intrigante das chamas gêmeas não se trata de encontros aleatórios ou reuniões ao acaso. É uma conexão propositada, elaborada e orquestrada pelo próprio universo, entrelaçada no grande design de nossos caminhos de vida individuais. Trata-se da sincronicidade de duas almas em jornadas paralelas, seus destinos entrelaçados em uma teia de roteiro espiritual. O papel que as chamas gêmeas desempenham está profundamente enraizado em nossa jornada espiritual, em nossa busca por autoentendimento e nossa sede por uma conexão mais profunda com o universo. Elas são espelhos refletindo nossos eu mais profundos de volta para nós, revelando as profundezas ocultas de nossas almas e, ao fazer isso, desencadeando um processo de cura profunda. Este processo não é um bálsamo suave e calmante. É uma tempestade que agita as águas de nossa psique, nos forçando a confrontar as sombras que escondemos. As chamas agem como catalisadoras, incendiando mudanças e crescimento dentro de nós. Elas nos encorajam a sair de nossas zonas de conforto, a desafiar nossas noções preconcebidas, a quebrar as barreiras autoimpostas que impedem nosso crescimento. Através dessas experiências desafiadoras, somos empurrados em direção ao crescimento espiritual, em direção a uma versão mais iluminada de nós mesmos. Os relacionamentos entre as chamas gêmeas são caracterizados por uma série de sincronicidades, uma dança constante de alinhamento e harmonia. Eles experimentam a telepatia, uma forma única de comunicação que transcende palavras, enraizada na conexão profunda que compartilham. Há uma atração magnética inegável entre eles, um puxão irresistível que desafia a lógica e a razão. É uma dança de almas, um balé cósmico coreografado pelo universo. Esta dança nem sempre é graciosa ou direta. Muitas vezes é uma dança de discordância e expansão, uma coexistência de caos e harmonia. Há momentos de alegria e paz intercalados com momentos de confusão e desilusão. Mas através de cada passo, cada tropeço, cada queda, há crescimento, há compreensão, há um encontro. É uma dança desafiadora, mas recompensadora. Uma jornada de autodescoberta e transformação. Tudo com o objetivo de cumprir o propósito de vida de cada um. Esses relacionamentos de chamas gêmeas servem a um propósito superior. Estão aqui para nos ajudar a embarcar em uma jornada de autotransformação, para nos libertar dos ciclos kármicos repetitivos que nos prendem. Eles nos impulsionam em direção ao nosso destino, em direção à realização do propósito superior para o qual nascemos. Conforme crescemos e evoluímos, aprendemos a abandonar padrões e crenças antigas, abraçando a mudança e dando as boas-vindas a novos começos. As chamas gêmeas estão aqui para catalisar nosso crescimento espiritual e nos ajudar a nos libertar dos ciclos kármicos. Agora, é importante entender que as chamas gêmeas não são o mesmo que almas gêmeas. À medida que mergulhamos mais fundo neste tecido espiritual, encontramos o conceito de chamas gêmeas e almas gêmeas intricadamente entrelaçados na trama de nossa existência. Eles não são simplesmente noções românticas ou construções fantasiosas, mas sim conexões espirituais profundas que influenciam nossas jornadas pessoais de maneiras distintas. As almas gêmeas frequentemente foram descritas como a melodia harmoniosa na sinfonia de nossas vidas. São o toque reconfortante em uma noite de inverno fria, o sussurro tranquilizador em um momento de dúvida e o âncora nos mares turbulentos da vida. As almas gêmeas não são necessariamente parceiros românticos. Podem ser amigos, família ou até mesmo animais de estimação. Sua presença em nossa vida proporciona realização emocional. Eles ressoam conosco
em um nível tão profundo que é como se nossos espíritos estivessem entoando a mesma melodia. Um senso de paz e harmonia permeia nossas vidas, inspirando um senso de equilíbrio e tranquilidade. Eles são aqueles que nos complementam, o Yin para o nosso Yang, a luz que ilumina a nossa escuridão. Seu papel é criar um belo equilíbrio em nossas vidas, oferecendo-nos consolo, conforto e muitas vezes nos guiando em direção ao crescimento pessoal e autodescoberta. Por outro lado, temos o conceito de chamas gêmeas. Esses relacionamentos não são para os fracos de coração. Eles são os catalisadores que acendem nossas paixões mais profundas, despertam nossos potenciais latentes e disparam cura profunda e crescimento espiritual. As chamas gêmeas refletem nossos eu mais profundos, refletindo de volta nossos medos mais íntimos, inseguranças e feridas. Elas nos forçam a enfrentar nossas sombras, trazendo-as à luz para reconciliação e cura. Pense nas chamas gêmeas como o crescendo desafiador na sinfonia de nossa existência. Elas nos empurram até nossos limites, instilando um senso de urgência e impulso em direção ao crescimento e autorrealização. As chamas gêmeas nem sempre estão presentes em nossas vidas. Elas vêm e vão frequentemente em pontos cruciais, catalisando nossa expansão em direção ao nosso propósito de vida, nos tirando da complacência e do conforto. De fato, um relacionamento com uma chama gêmea pode ser tumultuado e desafiador. Pode nos levar aos nossos joelhos, derrubando nossas defesas e nos forçando a confrontar aspectos de nós mesmos que preferiríamos ignorar. É um processo transformador, frequentemente marcado pelo caos e agitação, mas é através desse processo que ascendemos a estados superiores de consciência, ganhando uma compreensão profunda de nossa própria essência espiritual. Vale ressaltar que, embora as almas gêmeas e as chamas gêmeas sirvam a propósitos diferentes, nenhuma é superior à outra. Ambos os relacionamentos são cruciais para moldar nossa jornada espiritual, cada um contribuindo para o nosso crescimento de maneiras diferentes. Enquanto as almas gêmeas oferecem conforto, as chamas gêmeas nos impulsionam em direção à expansão e autorrealização. Da mesma forma, as chamas gêmeas diferem dos relacionamentos kármicos. Chamas gêmeas, um conceito profundamente enraizado em crenças espirituais, tem um papel único e distinto no reino dos relacionamentos. Ao contrário dos relacionamentos kármicos, que muitas vezes podem estar repletos de toxicidade emocional e servir como obstáculos em nossa jornada espiritual, as chamas gêmeas oferecem uma perspectiva diferente. Enquanto os relacionamentos kármicos, sem dúvida, são significativos, às vezes podem atuar como impedimentos em vez de catalisadores para nosso crescimento espiritual. Eles são frequentemente marcados por emoções turbulentas, lições árduas e padrões repetitivos que podem parecer como um ciclo interminável de dor emocional e confusão. Esses relacionamentos podem nos deixar sentindo presos e enredados em um ciclo que parece impossível de escapar. Em nítido contraste, as chamas gêmeas são consideradas aquelas raras pessoas que ressoam com a mesma frequência central da alma que a nossa. Estes não são apenas relacionamentos comuns, são relacionamentos que servem a um propósito superior, muito mais profundo e benéfico para nossa jornada espiritual. As chamas gêmeas não se tratam da noção frequentemente romantizada de um amor perfeito. Elas vão além disso, muito além das camadas superficiais do que percebemos como amor ou conexão. Em vez disso, as chamas gêmeas são sobre catalisar o crescimento espiritual, sobre elevar nossa consciência coletiva para um nível vibracional mais elevado. Trata-se de nos impulsionar, esticar-nos até nossos limites e acionar questões profundas que precisamos confrontar e resolver. Este relacionamento baseado em ascensão é como olhar para um espelho que não foge de refletir não apenas sua luz, mas também suas sombras. Trata-se de expor seus medos mais profundos, suas inseguranças, seu trauma emocional não resolvido. Isso o empurra em direção a uma cura e crescimento profundos, instando-o a buscar resolução para a bagagem emocional que você carrega.
Estar em um relacionamento de chama gêmea é sobre quebrar os ciclos kármicos que o mantiveram. É sobre abraçar o desacordo, reconhecendo a agitação e trabalhando através da dor. O objetivo é expandir em direção ao seu propósito de vida, alinhar-se com seu eu mais elevado. Imagine um relacionamento que age como um imã, atraindo-o irresistivelmente, mas ao mesmo tempo desencadeando todas as suas questões não resolvidas. É desafiador, é intenso e é transformador. Esta é a intensidade de uma conexão de chama gêmea. Não se trata de ficar na sua zona de conforto. Trata-se de sair dela. É uma jornada de autodescoberta e autoaperfeiçoamento. Uma jornada que o desafia a confrontar seus medos e inseguranças mais profundos. Ao contrário dos relacionamentos kármicos, que podem ser um obstáculo para nosso crescimento espiritual, as chamas gêmeas nos impulsionam em direção à ascensão. Elas nos instam a crescer, a evoluir. Então, imagine um relacionamento que é como um imã, atraindo-o, mas ao mesmo tempo desencadeando questões profundas para a resolução. Essa é a intensidade de uma conexão de chama gêmea, uma jornada de autodescoberta e autoaperfeiçoamento. Ao contrário dos relacionamentos kármicos, que podem ser um obstáculo para nosso crescimento espiritual, as chamas gêmeas nos impulsionam em direção à ascensão. Então, como reconhecemos uma conexão de chama gêmea? Esta é uma pergunta que intriga os buscadores espirituais e aqueles fascinados pelos aspectos misteriosos do amor há séculos. O conceito de as chamas gêmeas é, de fato, um tema envolvente, uma ideia que desperta curiosidade e provoca uma profunda introspecção. Identificar uma conexão de chama gêmea é verdadeiramente entender a essência de um vínculo profundo e espiritual. A natureza desses relacionamentos é extraordinária e distinta dos outros. É como embarcar em uma jornada repleta de misticismo, ressonância espiritual e uma peculiar atração magnética quase sobrenatural. Imagine uma conexão que não se baseia simplesmente em atração física ou interesses compartilhados, mas em uma ressonância profunda a nível da alma. Isto é o que caracteriza os relacionamentos de chamas gêmeas. Eles são definidos por um fenômeno mágico conhecido como sincronicidades. Estas são coincidências significativas que são tão profundas e tão perfeitamente cronometradas que simplesmente não podem ser explicadas por acaso. Seja pensar na mesma coisa ao mesmo tempo ou esbarrar um no outro nos lugares mais inesperados, essas sincronicidades são um claro sinal de uma conexão de chama gêmea. A outra faceta intrigante desses relacionamentos é a telepatia. Não se trata apenas de completar as frases um do outro. Não. Trata-se de entender, sentir e saber o que a outra pessoa está experimentando sem que uma palavra seja falada. É uma comunicação silenciosa, uma conexão psíquica que dá vida ao relacionamento. Além disso, a atração magnética que caracteriza as chamas gêmeas é difícil de ignorar. É um puxão irresistível, um em direção ao outro, uma força convincente que parece desafiar toda lógica e razão. Não se trata apenas de atração física, trata-se de um profundo anseio espiritual pela unidade com a outra metade de sua alma. Este puxão magnético é unificado pelo fato de que as chamas gêmeas ressoam na mesma frequência central da alma. Imagine dois instrumentos perfeitamente afinados tocando em harmonia, criando uma melodia única para eles. É assim que é quando as chamas gêmeas ressoam. Elas criam uma energia única que é palpável e elétrica. A beleza desta conexão está no poder transformador que ela possui. Os relacionamentos de chamas gêmeas são muito mais do que um conto de fadas romântico. São uma jornada espiritual que desafia você a olhar profundamente dentro de si mesmo. É como olhar para um espelho do seu eu mais profundo, fazendo você confrontar seus medos, suas inseguranças e seus desejos ocultos. Esta introspecção desperta uma transformação profunda e crescimento, levando-o a se tornar a melhor versão de si mesmo. No final, a jornada das chamas gêmeas é um caminho de autodescoberta e crescimento espiritual, e isso se reflete
na forma como espelha nossos eu mais profundos. As chamas gêmeas espelham nossos eu mais profundos, desencadeando transformação profunda e crescimento. Em conclusão, exploramos o profundo conceito das chamas gêmeas, aqueles que compartilham uma frequência central da alma única, servindo a um propósito de elevação e aprimoramento da consciência coletiva. É uma ideia complexa e intrigante que estende os limites do que entendemos sobre a alma humana e suas interações potenciais com os outros. Esta exploração nos levou a considerar as implicações e sutilezas de nossas conexões de alma. O conceito de chamas gêmeas, para muitos, desperta um interesse intricado no reino espiritual, um desejo de entender mais sobre nossos laços únicos. Existência, cada um de nós carrega uma frequência central da alma única, um elemento eterno e inalterável, que define nossa essência espiritual. Quando duas dessas frequências se igualam perfeitamente, são conhecidas como chamas gêmeas. As chamas gêmeas servem a um propósito crucial no grande esquema cósmico das coisas. Elas não se tratam apenas do crescimento pessoal, mas sua união é sobre a ascensão e o aprimoramento da consciência coletiva, um conceito que vai além do indivíduo e abraça a essência maior da própria existência. Além disso, fizemos uma distinção crucial entre as chamas gêmeas e outros tipos de conexões de alma, como almas gêmeas e parceiros kármicos. As almas gêmeas são frequentemente confundidas com as chamas gêmeas, mas seu propósito é vastamente diferente. Uma alma gêmea proporciona realização emocional. São as pessoas em nossas vidas que nos amam, confortam e nos entendem de uma maneira que mais ninguém pode. Por outro lado, os parceiros kármicos às vezes podem prejudicar nosso crescimento espiritual. Esses relacionamentos frequentemente carregam uma bagagem emocional pesada e nos levam por experiências desafiadoras. O propósito dessas experiências é nos ajudar a crescer, mas também podem levar à turbulência emocional e dificultar nossa ascensão espiritual. Um caminho complicado e espinhoso que requer introspecção e crescimento muitas vezes doloroso. Dito isso, é importante lembrar que a jornada com uma chama gêmea não se trata de realização romântica. Esta é uma concepção comum que pode levar a expectativas irrealistas e potencial desapontamento. Uma jornada de chama gêmea é sobre crescimento espiritual e ascensão. É sobre reconhecer o potencial de sua própria alma e abraçar o desafiador, mas profundamente gratificante, caminho em direção ao esclarecimento espiritual e ascensão. Lembre-se, a jornada com uma chama gêmea não se trata de realização romântica, mas sim de crescimento espiritual e ascensão. Gratidão, irmão, e até o próximo vídeo.